E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é um triângulo? E além disso, nós vamos identificar também quais elementos um triângulo possui. E ao responder a esta pergunta, nós estaremos contemplando algumas habilidades da BNCC do Ensino Fundamental. Eu vou deixar essas habilidades aqui na descrição do vídeo. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Então vamos agora responder a esta pergunta e identificar os elementos que nós temos em um triângulo. Para responder o que é um triângulo, nós precisamos determinar em que condições um triângulo existe. Então, para começar, nós precisamos de 3 pontos não colineares. Mas o que são pontos não colineares? São pontos que não pertencem a uma mesma reta. Ou seja, nós não conseguimos traçar uma reta que passa por esses 3 pontos. Então vamos analisar um exemplo. Nós temos aqui este ponto, este segundo ponto e este terceiro ponto. E nós vamos chamar este primeiro ponto de J, este segundo ponto de C e o terceiro ponto será chamado de R. E nós sabemos que esses 3 pontos são não colineares, porque nós não conseguimos traçar uma reta que passa por esses 3 pontos. E além de 3 pontos não colineares, nós precisamos considerar alguns segmentos que nós podemos traçar a partir desses 3 pontos. E os segmentos são os seguintes. Eu vou começar com o segmento JC, que ele tem extremidades no ponto J e no ponto C. Nós temos também o segmento JR, que tem como extremidades o ponto J e o ponto R. E nós também temos o segmento CR, cujas extremidades são o ponto C e o ponto R. E nós temos aqui 3 segmentos que foram traçados a partir desses 3 pontos não colineares. E a partir dessas informações nós conseguimos responder o que é um triângulo. E nós chamamos de triângulo JCR a reunião dos segmentos JC, JR e CR. Ou seja, um triângulo nada mais é do que a reunião desses 3 segmentos. O segmento JC, o segmento JR e o segmento CR. E nós identificamos este triângulo com a seguinte nomenclatura. Nós temos aqui o triângulo JCR, que está representado aqui nesta imagem. Agora que nós compreendemos o que é um triângulo, nós vamos responder a seguinte pergunta: que elementos nós temos em um triângulo? Nós vamos começar identificando os vértices de um triângulo. Mas quais são os vértices de um triângulo? Os vértices de um triângulo são representados por esses pontos que determinam as extremidades dos 3 segmentos. E desse modo nós temos os vértices J, C e R. Aqui nós temos o vértice J, aqui nós temos o vértice C e aqui nós temos o vértice R. E dessa forma nós sabemos que todo triângulo possui exatamente 3 vértices, que são representados por esses 3 pontos. E neste exemplo são os pontos J, C e R. Além disso, nós também temos os lados de um triângulo. E os lados de um triângulo são dados por estes segmentos que compõem este triângulo, o segmento JC, JR e CR. E nós vamos identificar esses 3 segmentos aqui nesta figura. Nós temos o segmento JC, o segmento JR e o segmento CR. E esses 3 segmentos representam os lados de um triângulo. E desse modo, todo triângulo possui exatamente 3 lados. E os outros elementos que nós vamos identificar neste vídeo são os ângulos de um triângulo. E nesse caso, os ângulos que nós temos são os ângulos J, C e R. O ângulo J é formado pelos lados JR e JC. Ou seja, é esse ângulo que nós indicamos aqui em verde. O ângulo C ele é formado pelos lados JC e CR, que está aqui identificado em verde também. E o ângulo R é formado a partir dos lados CR e JR, e está identificado aqui em verde. Ou seja, para indicar os ângulos, nós utilizamos os vértices dos triângulos e nós utilizamos o acento circunflexo para representar que nós estamos tratando de ângulos. E como vocês podem observar, cada triângulo possui exatamente 3 ângulos. E estes ângulos que nós estamos indicando são os ângulos internos do triângulo. Dessa forma, esses são os 3 principais elementos de um triângulo, que são os vértices, os lados e os ângulos. Além desses, nós temos muitos outros elementos, tais como as alturas, as bissetrizes internas, as medianas, as mediatrizes, entre outros, que nós vamos ver em alguns outros vídeos a respeito dessa temática. E você conseguiu compreender o que é um triângulo? E quais são os principais elementos que compõem um triângulo? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada?
Que outros elementos de um triângulo você conhece? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito do que é um triângulo e quais são os seus elementos. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todos os vídeos que são postados aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.